Olá, estamos entrando na ODS 12. Agora nós vamos falar sobre consumo e produção responsáveis. Em um mundo capitalista, transformar padrões de consumo em relações que sejam socialmente justas, ambientalmente sustentáveis, parece um desafio, mas é justamente isso que a ODS 12 através dessas políticas da ONU, propõe. Que o consumo, que é algo tão exacerbado no mundo, seja feito de uma maneira responsável, justa com aqueles que absorvem o conteúdo que os faz consumir. E isso implica, por tabela, na ODS 10, que é uma situação também de redução das desigualdades. Além disso, a questão do consumo consciente, ela implica num outro fator muito importante, que é a preservação dos recursos naturais. Através dela se dará a prática de consumo sustentável. Agir com sustentabilidade representa agir de forma, consumir de forma a preservar o ambiente e os recursos naturais à sua volta. E por falar em práticas sustentáveis, a meta, ela também tem como proposta o engajamento de empresas nessas práticas. Ou seja, não é algo que se estabelece só aos indivíduos. As empresas são responsáveis pela produção de bens de consumo e por isso também cabe a elas esse papel orientador, conscientizador e de aplicar padrões de sustentabilidade para que o consumo se torne algo melhor, mais leve, mais justo para todos. Com base nisso, nós podemos dizer que essa ODS ela propõe um padrão de responsabilidade compartilhada, tanto entre as empresas, através desse favorecimento ao consumo sustentável através das suas práticas, práticas sustentáveis e de justiça de consumo, quanto o Estado através da aplicação de políticas públicas de regulamentação, de monitoramento e de práticas mesmo públicas para efetivizar as práticas individuais, comerciais, empresariais de consumo consciente. Ou seja, vai caber à indústria, ao comércio de consumo, ter práticas sustentáveis e justas, para um consumo mais consciente, e vai caber ao Estado fazer e aplicar políticas de conscientização dessas empresas e comércios e dos indivíduos, para que esse fluxo ocorra de maneira consciente e sustentável. Eu vou dar para vocês agora, com base nisso, alguns dados-chave, ou seja, alguns argumentos que você pode utilizar com base em dados na sua prova do Enem, para que você use e abuse de um arcabouço mais robusto realmente para falar dessa questão do consumo sustentável. Falando em políticas públicas, podemos falar da reciclagem. Ela se manteve com a taxa estável em menos de 2% entre os anos de 2015 e 2021, principalmente nas macro-regiões. Já com relação à energia limpa, a capacidade per capita subiu de 588 watts em 2016 para 746 em 2021. Isso representa uma taxa de crescimento de 26,9%. Além disso, também existem leis para compras públicas com base no desenvolvimento sustentável e ou evitar de desperdício de alimentos. Nesse sentido, como a doação de alimentos, ao invés do desperdício, como sendo um grande marco da segurança jurídica, através da Lei 14.016 de 2020. Mas quem ganha e quem perde com essas questões de consumo e desenvolvimento sustentável? A população ganha com menos poluição de rios, solo,
com menos enchente ligada ao acúmulo de resíduos, principalmente em regiões de rios, e menos doenças, que podem ser geradas justamente pelo acúmulo de lixo em regiões indevidas. Os trabalhadores também ganham com a sua inclusão e valorização no mercado de trabalho, principalmente referente àqueles que trabalham com iniciativas sustentáveis, como a reciclagem. Atualmente, o mercado tem valorizado cada vez mais empresas com práticas sustentáveis, vem sendo praticamente um pré-requisito para que ela seja bem vista, né, no mercado com relação às outras. Então, as empresas elas também tendem a ganhar e ser mais valorizadas quando elas têm o selo de empresa responsável e sustentável. Além disso, os municípios também ganham, porque eles reduzem a questão do lixo envolvendo situações de uso de aterros sanitários. E quem perde? Perde aquela empresa que acredita na obsolescência como uma forma de consumo em cadeia. Bom, o que eu quero dizer com isso? No mundo capitalista em que nós vivemos, as coisas se tornam ultrapassadas muito mais rápido. A gente costuma dizer até, por exemplo, que na época das nossas mães, das nossas avós, os produtos não davam tanto defeito, as coisas eram feitas para durar. Isso acaba sendo proposital, porque a relação de consumo ela precisa seguir um fluxo. A ideia é realmente você não viver para sempre com aquele produto. A tendência é que ele quebre ou que surja algo melhor e a própria questão de marketing, de propaganda, faça com que você deseje, né? Ele te induz psicologicamente a desejar aquele produto novo, né? Porque o seu já está obsoleto, já está ultrapassado, preciso trocá-lo. Então, quem perde realmente são essas empresas que continuam com essas práticas, que são consideradas práticas que não são justamente sustentáveis, que não são boas para a comunidade de uma maneira geral. Ou seja, as empresas vão acabar sendo obrigadas a rever, né, a maneira como elas estão incidindo, se posicionando no mercado de consumo. Quem perde também é a gestão municipal, que é ineficiente. Uma gestão municipal, né, ou seja, uma gestão de cidade, que não se liga, que não presta atenção no seu meio ambiente, na sua questão de sustentabilidade e consumo sustentável, consumo consciente, ela perde, porque ela pode inclusive sofrer sanções em âmbito, enfim, estadual e federal, por não estar colocando em prática políticas públicas que sejam para a melhoria do consumo daquele local. Quem perde também são as comunidades vulneráveis, aquelas que seguem morando em lixões ou próximas. Quando essa situação do consumo consciente ela não muda, esses grupos eles não conseguem, por tabela, sair dessa situação de vulnerabilidade. Isso precisa ser mudado, tanto por uma conscientização social do consumo, quanto pela composição prática de políticas públicas para que aquelas pessoas possam sair daquela situação de vulnerabilidade. Eu vou mencionar para vocês agora alguns atores que são responsáveis por colocar em prática essas mudanças para que o consumo seja mais consciente e responsável. O primeiro que eu gostaria de falar é o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Ele coordena a Política Nacional de Resíduos Sólidos com base em questões logísticas e metas para que ele seja integralmente cumprido, ou seja, para que os resíduos sólidos gerados pelo nosso país tenham a melhor destinação possível, ou seja, consigam ser reciclados, consigam ser reutilizados. Já o Ministério da Inovação e Gestão nos Serviços Públicos é responsável pela compra pública sustentável, ou seja, ele vai verificar qual daquelas empresas
tem uma prática mais sustentável, uma prática ambiental melhor. E é dali que ele vai tirar os seus materiais necessários para o funcionamento do serviço público. Vou dar um exemplo. Numa política de licitação, o ideal é que seja verificado, né, numa prática licitatória, melhor dizendo, o ideal... Vou dar um exemplo. Com relação a práticas de licitação, o ideal é que aquele governo, seja estadual, federal, municipal, ele consiga verificar e que isso seja um requisito importante, justamente as práticas sustentáveis dessa empresa. Isso possa ser um divisor de águas e que aquelas empresas que tenham práticas sustentáveis realmente possam ser favorecidas numa situação licitatória. O Ministério da Educação e Cultura também tem um papel muito importante, através da prática nas escolas e universidades de uma educação que conscientize com relação ao consumo. Com relação aos dados, cabe ao IPEA e ao IBGE fazer esse monitoramento, essa verificação e filtragem dos dados referentes a como esse consumo está sendo feito em âmbito nacional. Se ele está sendo feito o consumo de maneira mais sustentável ou não, e o que pode justamente ser melhorado, quais são as regiões, porque isso também é importante, se regiões mais vulneráveis e estão suscetíveis a uma determinada prática de consumo que outras regiões mais favorecidas não estão tendo. Então, toda essa coleta e análise de dados é feita pelo IPEA e pelo IBGE. Algumas frentes importantes são a coleta seletiva universal, com a integração de cooperativas, a reversa capilar para a melhor destinação de determinados produtos, como baterias, a prática de compras públicas sustentáveis, práticas que sejam contra a perda e desperdício de alimentos, entre outras práticas. Ou seja, tudo isso nos diz que o Brasil ele já tem uma base jurídica muito sólida e de prática para que essas questões de consumo consciente e sustentável possam seguir de maneira muito boa, muito fluida e que afete de uma maneira excelente a uma boa parte da população. Porém, isso necessita de alguns fatores, como coordenação, escala e continuidade. Isso advém de uma questão de comportamento público, né? Através de políticas de conciliação, para que seja dado culturalmente uma continuidade, né? Ou seja, como você dá continuidade culturalmente? Através da conscientização para as pessoas realmente internalizarem que as práticas sustentáveis são positivas para elas. Vamos agora para algumas metas oficiais. A 12.1 fala na implementação de um plano decenal sobre programas de produção, produtos e consumos sustentáveis. O 12.1 fala sobre implementar um plano decenal de programas de produção e consumo sustentável. Já o 12.2 fala sobre alcançar uma gestão eficiente e ter o uso eficiente de recursos naturais até 2030. Já o 12.2 fala sobre alcançar uma gestão sustentável e ter um uso eficiente de recursos naturais até 2030. Já o 12.3 fala que até 2030 deve haver uma redução pela metade no desperdício de alimentos per capita no mundo. O 12.4 fala sobre o alcance de um manejo sustentável de produtos químicos, que muitas vezes são despejados em rios e mares, né, de maneira prejudicial à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente de uma maneira geral. Já a 12.5 fala em até 2030 reduzir substancialmente a produção de resíduos, né, a nível global. A 12.6 fala sobre o incentivo a empresas para que elas ajam em práticas sustentáveis. A 12.7 também segue algo que nós já falamos, que é justamente
as compras públicas serem feitas com bases em medidas sustentáveis. A 12.8 já fala do acesso à informação. É importante garantir que as pessoas tenham acesso relevante tanto aos dados, com relação às práticas sustentáveis do seu país, da sua região, sobre a informação realmente e conscientização sobre quais práticas ela pode adotar na sua casa, no seu meio de trabalho, na sua comunidade, para que o todo, possa se tornar mais sustentável. Realmente é um trabalho de formiguinha, mas todos os âmbitos, todos os aspectos precisam desse trabalho e dessa prática de conscientização. Bom, vamos agora para alguns temas que nós sugerimos para vocês treinarem para a sua redação do Enem. O primeiro deles é consumo consciente e sustentável, educação e responsabilidade social. Bom, nós já batemos muito isso aqui na aula de hoje, sobre as questões de consumo, a responsabilidade social através de políticas públicas, as práticas educacionais para essa conscientização. Então esse assunto foi bem abordado por aqui. Outro tema é a gestão sustentável de recursos naturais, e seus desafios. O que acontece? A gestão de recursos naturais, ela já não é uma questão individual, ela é uma questão que atinge o indivíduo, mas ela parte muito mais de uma situação de política pública, como nós já vimos aqui, A gestão, para onde vão esses recursos, como isso atinge melhor o indivíduo em determinados locais, em outros. Então isso é algo que pode ser muito dissertado também na sua redação. Outro tema importantíssimo é o combate ao desperdício de alimentos, Como é feito esse combate, como pode haver uma política pública de combate ao desperdício de alimentos, como esse alimento que seria desperdiçado, ele pode ser direcionado para aquelas pessoas que precisam, quais os números hoje em dia, quais os dados que nós temos sobre a quantidade de alimentos que é desperdiçada diariamente, mensalmente, anualmente no Brasil e no mundo. Então, esse é um tema muito importante, porque nós temos de um lado pessoas que passam fome, que precisam se alimentar, e do outro um desperdício exacerbado. Então, como a gestão pública ela faz isso? Isso chega realmente? Esses alimentos que seriam desperdiçados, eles chegam até o prato dessas pessoas? Então isso também é um ótimo tema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito rico, esse tema do consumo. É um tema que está no nosso dia a dia. E, bom, treinem, se utilizem de todo o material dessa nossa apostila, que está muito legal. Nos vemos na próxima ODS. Até lá!